O que faz uma mulher entrar em trabalho de parto? O que acontece? Tem um bebê lá que se formou, né? Até 12 semanas o bebê se forma. Aí, com 12 semanas, inclusive, já tem dedinhos da mão, dedinhos do pé e tudo mais, tem todos os órgãos formados, né? Quando se faz o ultrassom morfológico de 12 semanas, pode ser entre 11 a 14 ali, já dá pra ver a formação do bebê toda. Dali pra frente ele vai só se desenvolvendo, né? Tem alguns órgãos que já começam a funcionar intraútero, nós vamos falar disso, e tem outros órgãos que vêm funcionar aqui fora. Mas tem alguma coisa que faz a mulher entrar em trabalho de parto. Num belo dia, a mulher está lá e de repente começa a ter contrações. Eu quero que vocês me ajudem. Eu vejo que tem muita gente escrevendo aí. E aí eu quero ver se alguém já de primeira já acerta o que faz a mulher entrar em trabalho de parto. E olha que essa teoria que eu vou falar aqui, ela é uma teoria, porque não tem ainda tudo muito estabelecido na literatura, né? Então, o que acontece? Não tem estudos ainda suficientes para dizer exatamente o que faz uma mulher entrar em trabalho de parto, mas aí eu vou dizer a teoria que eu acredito que é a que mais me convence e que me faz com que praticamente todas as decisões obstétricas saiam desta teoria. Bom, e aí, quem que me ajuda? Quem que me fala aí o que faz uma mulher entrar em trabalho de parto? O que acontece? Vamos pensar, vamos tirar um pouco de lado as questões do tipo, o bebê escolheu, legal, esse é um jeito de falar, mas ou do tipo, coisas mais filosóficas ou até religiosas ou sobrenaturais. Vamos falar da coisa prática mesmo. O que acontece no corpo da mulher, bioquimicamente falando, o que acontece dentro do sangue dessa mulher, dentro do útero dessa mulher, lá naquela placenta, naquela bolsa, o que acontece ali dentro que faz com que a mulher entre em trabalho de parto. Bom, ninguém me respondeu ainda, então vamos lá, vamos começar do começo. Ó, a Laura falou ocitocina. Então, ainda não, Laura. Ocitocina vai chegar num outro momento, então para isso nós vamos falar hoje de hormônios de parto. Os hormônios do parto é que nos ajudam a entender realmente o que acontece. Então vamos lá, a Cláudia falou contrações ritmadas. Então as contrações ritmadas é que são o trabalho de parto, né? Mas aí, e aí, o que faz as contrações passarem a ser ritmadas? O que faz elas acontecerem? O que faz elas serem desencadeadas, né? Então vamos pensar no seguinte. Então vamos imaginar desde o comecinho lá da gravidez. Então houve uma fecundação que entre um espermatozoide e um óvulo lá na trompa da mulher. Esse óvulo se torna um ovo e ele vai ali rolando pela trompa até se implantar no útero e o nome disso de novo temperatura alta. O nome disso é nidação, quando o ovinho se cola ali no útero, né? Ele nida no útero. Bom, aí o que ocorre? Desta nidação até mais ou menos 12 semanas de gestação é o período onde o bebê vai se formar. Então, o bebê ele vai se transformando de um embrião até virar um feto, né? Quando ele já tem lá seus bracinhos, perninhas e tal, ele é um feto. E aí, me diga o seguinte, vamos imaginar essa cena então do bebê com 12 semanas. Então, um bebezinho lá com 12 semanas dentro do útero, um bebê que tem 7 centímetros mais ou menos de altura, bem pequenininho. E o que já funciona desse bebê? Que órgão que já está funcionando desse bebê? Qual que ele já tem que órgão que ele já tem capacidade de usar? E aí me ajuda aí, 12 semanas. Vamos ver quem que me ajuda. O que já funciona nesse bebê? Aí uma pergunta. Esse bebê com 12 semanas é um bebê que ele já se mexe? E aí? Já se mexe. O bebê ele começa a dar umas mexidinhas com 9, 10 semanas, mas com 12 semanas, se vocês olharem no ultrassom lá, já é um bebê que está dando vários pulinhos lá dentro, Então é um bebê que ele já tem um sistema motor muscular que já começa a ter sua função ali. Então, mesmo que a mãe não sinta com 12 semanas, a mãe vai sentir com 16, 18, 20 semanas lá pra frente, mas o bebê já mexe. Aí a Carol falou coração. Pois é, o coração com 6 semanas e meia, mais ou menos, já começa a bater e começa a funcionar. Então o coração ele tá lá já faz tempo, né? Com 12 semanas, já faz 6 semanas que o coraçãozinho do bebê tá batendo.
E aí, que órgão mais que funciona ali dentro do bebê? Será que a visão, a vista do bebê já funciona com 12 semanas? A resposta é não. Será que a audição já funciona? Não, não funciona. Será que o rim do bebê já funciona? O que é o rim? O rim é um órgão que vai filtrar o sangue e desta filtragem de sangue vai sair um líquido que é a urina e que vai ser eliminado. Será que com 12 semanas já funciona o rim do bebê? Será que o bebê já faz xixi com 12 semanas? Então, aí a pergunta é: e o líquido amniótico, da onde que ele vem? O que é o líquido amniótico? De onde ele surge? Né? E aí, justamente, o líquido amniótico ele surge porque ele é a urina do bebê. Então, se forma líquido amniótico, grande parte desse líquido amniótico é formado pela urina do bebê. Então, sim, o rim do bebê já funciona ali nas suas mais ou menos 12 semanas. Né? Bom, por que eu estou falando desses órgãos? Para mostrar para vocês que tem alguns órgãos que eles já estão funcionando intraútero, por exemplo, o rim é um deles. Outros órgãos que já funcionam, porém estão imaturos ainda, por exemplo, a parte muscular do bebê. O ser humano, para amadurecer a parte muscular, vai demorar muito tempo, inclusive fora do útero, né? A parte muscular ela vai estar amadurecida só assim que o bebê estiver andando. Então, a média de um bebê andar é mais ou menos 1 ano fora do útero, né? Então, vai ter lá as 40 semanas intraútero, mais 1 ano aqui fora, para daí amadurecer o sistema muscular. Então, apesar de já começar intraútero, ele realmente só funciona, ele só amadurece aqui fora, né? E tem outros órgãos que eles não estão ainda funcionantes numa certa fase. Por que eu quis mostrar isso? Para dizer que os órgãos eles têm diferenças de maturidade em relação à idade que esse ser se encontra. Tem alguns que amadurecem antes, outros que amadurecem depois. Bom, com o passar da gestação, alguns órgãos eles vão se aprimorando. Por exemplo, o fígado do bebê. O fígado do bebê ele já funciona. Se a mãe tomar uma medicação, por exemplo, que passar para o bebê, o fígado do bebê já metaboliza essa medicação. Então é um órgão que já funciona. Tá. Mas e aí? A gestação vai passando, a gente divide a gestação normalmente em 3 partes, né? São os 3 trimestres, um que vai até 14 semanas, o outro que vai de 14 a 28 e de 28 a 42. A divisão é feita em 3 trimestres, tanto por questão didática, tanto por questão dos hormônios do parto e que ocorrem durante o parto. E aí, quem me sabe dizer, já que o assunto hoje são hormônios no parto, né? Quem sabe me dizer qual é o hormônio predominante nesta fase que eu estou falando da gestação? 12 semanas, 14 semanas, 16, 18, 20, 28, por aí vai. Qual que é o hormônio principal dominante na gestação? Quem que me ajuda aí? Vamos ver, esperando alguém responder. Ninguém por enquanto. Tem uma dica. O nome desse hormônio, ele tem a ver com a gestação, e inclusive a gestação está dentro do nome desse hormônio, justamente por isso que colocaram o nome nesse hormônio. Progesterona, isso a Esther falou, a Cláudia também. Progesterona significa pró-gestação, a Renata também falou, que é o hormônio da gestação. Então a progesterona, ele é um hormônio que as mulheres têm em forma de ciclo, conforme tem o ciclo menstrual antes de engravidar. E a hora que engravidam, a progesterona, aí a Dima também falou progesterona. Então, conforme a mulher engravida, esse hormônio, se a gente tiver um gráfico aqui no meu painel virtual aqui, a progesterona ela vai subindo, 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 subindo até alcançar um patamar. E esse patamar vai ser linear até o final da gestação. Então a progesterona é que vai manter a gravidez e no começo ela é produzida pelo corpo lúteo que estava lá no ovário onde o óvulo desprendeu. Depois de um tempo a placenta que começa a assumir a função de produzir a progesterona, mas de qualquer forma o que importa é saber que existe a progesterona e que ela vai ter lá uma linha reta até o final da gravidez. E aí eu estou dizendo até o final da gravidez porque o que acontece no final da gravidez? Acontece o parto, certo? Mas e aí, o que acontece para de repente a progesterona cair? Porque o desencadeamento do parto tem a ver com a queda da progesterona. Mas o que faz a progesterona cair? Essa que é a grande questão. Então, vamos pensar. Vamos voltar no bebê.
Aquele bebezinho lá que tinha alguns órgãos já maduros funcionando, outros que estavam começando a funcionar e outros que nem funcionavam ainda, e que vão às vezes começar a funcionar lá para o final da gravidez. Por exemplo, eu citei aí a visão e a audição. A gente acredita que eles começam já a funcionar, só que intraútero o bebê não enxerga, porque é impossível, porque é escuro, né? Não tem luz lá dentro, então não tem como o bebê enxergar. Mas a audição o bebê já escuta, tanto que depois ele reconhece sons que ele ouvia dentro do útero da mãe. Então já é algo que vai funcionando. Mas e aí? Algum órgão desse bebê vai chegar um certo momento que vai dar um sinal para o corpo da mãe dizendo: mãe, eu já estou pronto para sair aí fora. Eu já sou capaz de sobreviver aí fora. No dia que eu descobri